Olá, eu sou Larissa Galvão. Eu sou Arielle Nascimento. E eu sou Laisa Merizio Borges. Esse é o Conexão Fértil. E aqui nós iremos falar sobre fertilidade, cuidado e vida. Sejam bem-vindos e conectem-se com a gente. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, muito frequente na prática da medicina reprodutiva, que é a ovodoação e a recepção de óvulos. E para compartilhar um pouquinho da sua história, nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a Marcele. Marcele vai contar pra gente um pouquinho do que ela viveu, né? É uma história real sobre a recepção de óvulos e que proporcionou a ela hoje, né, ser mãe da Marina e do Hugo, né? Isso. Marcele, seja muito bem-vinda. Obrigada muito pelo obrigada convite. por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Bem, quando nós falamos de ovodoação e abordamos, né, como que esse tema ele é frequente nos dias atuais, isso se deve principalmente por conta do estilo de vida moderno, né? A mulher tende a postergar a maternidade e, com isso, os óvulos vão envelhecendo e a gente sabe que progressivamente ela vai tendo cada vez menos chance de engravidar com os óvulos próprios. Além disso, nós temos também presenciado a baixa reserva ovariana cada vez mais precocemente. E isso também faz com que a mulher tenha menos quantidade de óvulos para ter filhos com os seus próprios óvulos. E daí a ovodoação vem a ser uma alternativa viável para que mulheres com baixa reserva ovariana ou com idade materna avançada possam realizar o seu sonho de ter filhos. Mas falar de ovodoação é falar de um tema bem complexo, né? Bem delicado. E nós, no Instituto, temos um programa que é específico para a ovodoação, que é o programa Acolher, né? Nesse programa, nós ofertamos suporte psicológico, suporte médico especializado e nós acompanhamos a paciente, né, a doadora, a receptora, em toda a sua trajetória. Então, hoje, antes da Marcele contar para nós um pouquinho sobre a história dela, nós vamos falar um pouco sobre as diretrizes do tratamento de ovodoação, né? E o que né? O que vem a ser a ovodoação? A ovodoação, então, é um tratamento na medicina reprodutiva em que uma mulher mais jovem doa óvulos para uma mulher ou com uma idade mais avançada ou com uma reserva de óvulos muito baixa que a impede de ter filhos com os próprios óvulos. Então, nós temos, de um lado, uma doadora e, de outro lado, uma receptora de óvulos, né? E de acordo com a resolução do CFM de 2021, que é a resolução que rege a prática da medicina reprodutiva, nós podemos ter a ovodoação voluntária e compartilhada. O voluntário é quando a paciente doa voluntariamente todos os seus óvulos e a compartilhada quando a paciente compartilha os seus óvulos. Uma parte dos óvulos ela usa para o tratamento dela e uma parte ela doa para a receptora. E a resolução de 2021 trouxe algo inédito para nós, que foi a permissão da ovodoação entre parentes. Até então, a ovodoação era estritamente anônima, sigilosa, e a partir dessa resolução de 2021, ela passa, então, a poder ser exercida entre parentes de até 4º grau. Então, existem algumas características importantes, né, de a gente citar sobre a ovodoação que nós precisamos seguir, porque são regras do CFM. Uma delas é que a doadora nunca pode ser remunerada, né, o processo ele não pode ter caráter comercial. Ela precisa, a doadora geralmente ela é selecionada pelo médico da equipe, né, ela precisa ser uma mulher saudável, ter um cariótipo normal e, além disso, nós temos que a ovodoação ela só pode ser de pessoa conhecida quando configura um grau de parentesco de até 4º grau de um dos cônjuges e não pode implicar em consanguinidade. Eu queria que você contasse, Marcelo, então, um pouquinho pra gente, né, já que eu estou falando da ovodoação entre parentes, como que foi, assim, a sua história, né?
Em relação a essa questão da ovo-doação. Tá. Bom, antes de tudo, pra mim, né, falar de ovo-doação é falar de amor. Envolve muito mais do que qualquer coisa no meu coração. O tratamento, a jornada, foi um processo bem complicado. Nós iniciamos as tentativas em 2019, 2020. Logo no início eu já tive um diagnóstico de uma falência ovariana precoce, então dali eu já ouvia falar sobre ovo-doação, mas antes de sair a resolução da doação parental, né, aquilo para mim não era uma possibilidade. Eu vou tentar de outras formas. Então a gente tentou em alguns momentos, a gente fez algumas tentativas de coleta, de estímulos, enfim, que não foram à frente, não funcionaram. E aí começamos a pensar na ovo-doação. E veio a resolução e ouvimos da equipe médica, pode-se usar, você não tem parente, alguma pessoa assim e tal? Eu falei, nem pensar, não quero. Se isso acontecer, vai ser dentro do mais absoluto sigilo. Ninguém vai saber. Não quero ninguém sabendo, porque quem passa pela situação da fertilização, eu acho que já carrega um pouco do preconceito, né? Já carrega aquele peso de tudo, de não ser digna, talvez, de ser mãe. Envolve coisas religiosas, enfim, são vários temas aí que, se a gente for entrar, a gente fica aqui anos falando. E aí, no primeiro momento, eu falei, não, se a gente for para esse caminho, vai ser uma doadora anônima, não tem cabimento. E não pensei em nada, não pensei em ninguém, nem passou pela minha cabeça a doação parental. E aí a gente iniciou o tratamento, enfim, fomos em busca da doadora e aquela coisa, encontramos uma doadora compatível com as minhas características, né? Porque tem um sisteminha que eles fazem a compatibilidade lá das características físicas minhas, do meu marido, aquela coisa toda, criança, enfim. Encontramos a doadora, chegamos até a fazer uma transferência com óvulos doados, não foi à frente, e aquilo no meu coração, não vou contar pra ninguém, de forma alguma. Resolvemos trocar de equipe médica, por muitos motivos, mas o principal foi que a gente se sentia assim numa tabelinha de Excel. Era o mesmo tratamento para todas as famílias que chegavam ali. Todas as pessoas que eu conversava, era esse sentimento. Então, era receita de bolo. 2 xícaras disso, então não mudava nada para ninguém. Então, a gente resolveu trocar de equipe para ver se a gente tinha um estímulo diferente. E a gente realmente teve. A gente teve um estímulo não só da medicina, mas um estímulo emocional mesmo. Foi uma equipe que nos atendeu assim de uma forma totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto nesses 3 anos. E aí eu ouvi de novo, por que não a ovo-doação? Você não tem ninguém que possa te doar e tal? E aí nesse momento veio o estalo. Falei, tenho sim, tenho uma irmã que tem 20 anos. Ela pode ser uma doadora, mas será? Falei, bom, vamos ver. Quem sabe? Vamos pensar aqui nessa história. Fomos embora pra casa. E aí a gente começou a pensar. A gente só pensava nisso, né? A gente só vivia disso. Então, vamos conversar. E aí, numa conversa totalmente informal com a minha irmã, eu falei, Amanda, tá acontecendo isso. Doação, nananã. Aí ela, tá, e por que eu não posso ser sua doadora? E aí, aquilo ali, o mundo se abriu e eu falei, é ela, então vamos lá. Só que aí, a partir desse momento do ela, é a hora que a gente resolve contar essa história, porque já não pode mais ser segredo. Não tem como eu receber um óvulo de uma pessoa da minha família e ninguém ficar sabendo. Porque no meu primeiro momento eu não queria nem que minha mãe soubesse, eu não queria mesmo que ninguém soubesse. E aí a gente foi, a Amanda foi, fez todos os exames, foi revirada de cabeça para baixo, assim como eu já tinha sido. Passamos por um processo psicológico, para ela entender também qual era o papel dela como doadora, para eu entender qual era o meu papel como receptora, e para a gente se diferenciar como
irmãs. Ela não era mãe dos meus filhos, né? Ela estava me doando um óvulo. E a partir do momento que ela me doou isso, eles eram meus e acabou a história dela ali. Então, ela entendeu o limitador dela. E aí, foi isso. Então, a partir do momento que ela me doou, sei lá, acho que 10 óvulos, que viraram 8 e que viraram 2, Marina e Hugo, pra mim é só amor. Essa é o resumo de tudo. A doação, houve doação de forma geral, até anônima mesmo, né? A mulher que se propõe a ir lá, a dividir isso. Uma coisa tão valiosa hoje para muitas que não tem, que tem dificuldade, se propor a dividir, se propor a ajudar, isso para mim só tem esse nome, não tem outra coisa a dizer. Então, Hugo e Marina hoje são frutos disso, desse amor todo, desse altruísmo dela mesma. Ela não pensou em nada, ela só fez. Ela passou por um processo que a gente sabe é cansativo, é doloroso, é estressante, né? O estímulo hormonal, aquela coisa toda. Ela passou por isso numa boa, como se fosse a coisa mais simples do mundo, assim, sem medo, sem nada. E foi. E aí é isso. Então, eu só posso agradecer a essa resolução que me deu essa oportunidade. E também, talvez ao nosso amadurecimento, do meu marido, da gente enfrentar isso. Por que eu tinha medo? Por que eu tinha vergonha, talvez? Por que eu tinha receio das pessoas questionarem, mas é seu filho, sua filha? Mas é da sua irmã? Porque eu ainda escuto algumas coisas assim, sabe? As pessoas ainda fazem essas perguntas que na minha cabeça eu falo, meu Deus, é impossível a pessoa pensar num negócio desse. Mas eu até entendo, porque eu já pensei nisso. Eu já fui essa pessoa que questionou, será que eu vou me ver nas minhas crianças? Será que eu vou me enxergar? E aí hoje, quando eu vejo esses bebezinhos, saíram de mim, gente. Fui eu que fiz tudo por eles. Então, fui eu que dei cada dedinho deles ali, né? Eles são meus. Então, ela só me ajudou. Ela só fez o processo mesmo de doação. Sim. E é isso. É muita coisa, né? É muito bom ouvir, né, essas histórias que passam por um processo que não é fácil, mas um processo que teve um percurso aí de perlaboração, assim, né? Ao longo do caminho, você teve oportunidade de viver as etapas, né? Sim. Com tudo que vem junto. E quando você começou dizendo, você trouxe algo que quando a gente está trabalhando com ovulação, de partida precisa ficar muito claro, assim, que a paciente que, em geral, vai para a ovulação, ela tem uma história antes de muito limite, né? Todo mundo aqui tem contato com esses limites diariamente de pacientes que tentaram engravidar por uma via que é a que ela idealizou no primeiro momento, né? A que ela desenhou que seria a forma como ela seria mãe, muitas vezes por uma gravidez natural. Se não por uma gravidez natural, o próximo passo né, com seu próprio óvulo, mas aí vem um novo limite, vem uma ultrassom, né, Lara, que revela aí uma reserva, enfim, baixa. Ou seja, o tempo todo também a gente está diante, de primeira, assim, lá no começo, são com os limites. Isso faz com que a ovodoação seja um tratamento que nos convoca a um cuidado e uma ética, sabe? Que você pode narrar isso, né, nisso que você colocou, mas que para nós é essencial, assim, né? E a ética, assim, de entender que, primeiro, tem as etapas, mas que para escolher também esse tipo de tratamento, o paciente ele precisa de ter elementos de informação mesmo, clara do médico, dos riscos, elementos e possibilidades de elaboração das funções, né, dos efeitos disso, mas também um espaço e um tempo para poder elaborar esse luto que esse limite traz, né? Acho que
é muito comum passar, né, por um certo lamento, isso que você narrou, assim, eu não queria falar disso, aí foi para outra clínica, não quero olhar para isso, aí foi para outra clínica, assim, não, tá, agora eu vou olhar para isso. Mas é muito esperado mesmo, né, que diante de tudo que você desenhou, tá diante do seu limite, não é gravidez natural, não é gravidez com meu óvulo, que esse casal vivencie um processo de uma certa recusa dessa realidade, de um certo lamento com a própria história reprodutiva. E nesse momento, o cuidado, né, não só o cuidado psicológico, não, acho que o cuidado de como aborda essa paciente, o cuidado de como avisa para ela na ultrassom, né, como é que está a contagem de folículos, eu nem sei como é que é, se ali na hora que você pode falar, mas assim, o tempo todo a gente está frisando, não só no tema da ovodoação, mas agora aqui também, de que como lidar, né, com esse momento da paciente, tá sensível que não é qualquer coisa receber esse primeiro limite. Você tem dificuldade, né, de ter uma gravidez com seu próprio óvulo. Não sei como é que para vocês é isso. Falando sobre isso, né, na imagem, a primeira mensagem que eu quero deixar é que o ultrassom transvaginal é o exame mais realizado pela mulher, né? Então, e muitas vezes não é feita a contagem de folículo, é algo tão simples, sabe? Que pode, né, ajudar tanto aquela mulher. Então, isso precisa virar uma rotina, Sim. né? Vai te custar ali 5 minutos você contar os folículos e falar com ela sobre essa reserva, orientar, procurar uma clínica de reprodução que possa, né, direcioná-la nesse sentido. Então, isso é super importante. E lá no momento da imagem, quando a paciente já vai com esse intuito, né, de contagem de folículos antrais para avaliar reserva ovariana, elas têm, quando eu falo, enfim, tem 5 folículos, elas têm a sensação de que no mês seguinte vai ter 4, no próximo mês 3, e depois 2, e depois 1, e depois acabou. E não é isso, né? Só deixando essa informação, eu sempre explico da seguinte forma, que os ovários são como vitrines, né? Então, se tem muito ali exposto, se a gente conta muito, é porque a gente pensa que tem muito guardadinho, e o inverso é verdadeiro, né? Se a gente conta pouquinho, é porque tem pouquinho guardadinho. É porque elas já ficam bem tensas com essa informação. Mas, diante de uma baixa reserva, né, eu oriento, sim, que procurem ajuda numa clínica especializada, para então direcionar, né, o que vai ser feito. Vai ser feito congelamento, e se não, né, que bom, existe a ovodoação, com certeza. Realmente eu sinto falta, assim, disso, senti, né? Eu não passei por essa contagem de folículos em momento nenhum da minha vida. De todos os 1.200 ultrassons que foram feitos, ninguém nunca me falou sobre isso. Ninguém nunca tinha me falado sobre reserva ovariana, sobre antimileriano. Então, era uma coisa assim, que quando eu descobri, eu falei, gente, isso existe? Por que me falaram só agora? Agora que eu tô com dificuldade. Aos meus 25, sei lá, 26, eu falei, vou fazer uns exames para saber se tá tudo bem para eu engravidar. Eu fui num ginecologista, ele me passou uns exames e ele falou, tá tudo bem. Só que aí hoje, quando eu pego esses exames, tipo, não tinha nenhum antimileriano, entendeu? Não tinha uma contagem de folículos. Isso para mim foi muito novo, muito recente. Foi assustador, na verdade. Eu descobri tarde. E se naquela época, se alguém tivesse me falado, será que eu não conseguiria, assim, recuperar alguma coisa? Ou talvez eu nem teria chegado onde eu cheguei. Tudo bem, talvez seja fosse o meu destino final, né? Mas poderia nos poupar aí uma longa jornada de cansaço, de sofrimento, de luto, de busca mesmo das coisas. Eu acho que falta muito isso, assim, para nós que não temos esse tipo de informação. Não é uma informação que a ginecologista comum fala. Sim. Não, felizmente que isso está mudando, né? Assim, acho que hoje os ginecologistas, eles estão mais avisados, né, do papel deles no futuro reprodutivo da mulher, né? Já que é o ginecologista, o médico que cuida da mulher, né? Você está aí falando, poxa, com 25, 26, eu já fiz alguns exames, poxa, talvez se tivesse impedido o antimileriano, você teria uma detecção mais precoce da baixa reserva ovariana que poderia ter te possibilitado congelar óvulos, né? A gente não sabe, mas é dar à paciente a possibilidade mesmo, né, de preservar a fertilidade.
E isso está muito mesmo na competência do ginecologista, porque você não vai procurar um especialista em reprodução se você não está tentando engravidar, você vai procurar um ginecologista, né? Então, felizmente, acho que essa conscientização, ela está cada vez mais presente, né, entre os ginecologistas. E o seu caso foi um caso, assim, inesperado, né, Marcele? Que você teve o diagnóstico com quantos anos de baixa reserva ovariana? Foi aos 31. Então, foi muito logo precocemente. foi logo que eu comecei as tentativas e elas demoraram mais do que eu esperava. Não o tempo que é esperado. Eu não esperei um ano e meio. Foram 4 ou 5 meses de tentativas que aquilo me chamou a atenção e eu falei, alguma coisa tá errada, não é possível. E eu sei que tem muita gente que tenta por muitos anos aí, né? Então, meu prazo foi um pouco mais curto, assim, de procurar saber. E aí foi quando eu comecei a fazer todos os exames, tudo isso. E na contagem de folículos, tem 2. E eu achava maravilhoso, porque eu falei, eu só preciso de um. Mas vamos lá. E esses 2 não iam à frente, né? Acompanhando o crescimento, aquela coisa toda, enfim. Mas foi muito cedo, né? Sim, porque é diferente, percebe? Você ter uma paciente de 43, né, 44 anos que tem uma reserva diminuída é uma coisa. Mas uma paciente de 31 anos, né, com uma reserva diminuída, é muito inesperado mesmo. Então, claro que ter que elaborar a mudança de rota, né, de ter filhos com óvulos próprios para ter filhos com óvulos doados, é um trabalho para ambas as mulheres, mas sem dúvida, né, para você deve ter sido ainda mais difícil, né, porque você era jovem, e era mesmo, né, e é ainda. Mas, então, assim, aí é que o cuidado é ainda mais importante, que era o que a Arielle estava trazendo, né? Sim. Esse cuidado que você, né, citou que não teve tanto num primeiro momento, ele é fundamental, até para que o paciente consiga transitar mesmo, né, de uma possibilidade para outra, de uma forma mais elaborada e isso não ser depois um problema, né? Quando os filhos vierem, enfim, né? E é interessante essa história que você acho que viveu, né, todas as experiências, né? Teve o diagnóstico da falência ovariana prematura, depois fez o tratamento com óvulo de uma doadora anônima, que é uma coisa, né? E depois fez o tratamento com óvulo de uma parente de até 4º grau, que foi a sua irmã, que é outra coisa, né? Assim, e aí você precisou, de fato, acho que não só assumir para você, para o seu marido, né, mas também para as pessoas, né, e como que é isso hoje, assim, né, quando você hoje tem, né, as crianças que já nasceram, né, sua irmã tá lá com vocês, como que vocês lidam hoje? Só pra gente falar sobre assumir as coisas, eu acho que o primeiro momento mesmo é assumir dentro da gente, assim. Foi uma decisão minha e do meu marido que a gente contasse pra gente o que estava acontecendo. Eu não queria levar aquilo ali pro escuro mais. Eu queria... A nossa decisão vai ser assim, então vamos contar tudo pra eles, pros nossos filhos, como vai ser. Já não importava mais contar para fulano, ciclano. A gente já pensava na possibilidade de poder contar para eles como tudo isso funcionou. E eu já conto, inclusive. A gente já tem o romancezinho, a historinha, a gente já fala sobre isso. Hoje, estando com os 2 ali, a minha irmã com a gente, né, por perto sempre, é muito natural. É muito natural, a gente nem lembra disso. A gente não fala disso, assim, não é um assunto que tá no café da tarde da minha casa. É muito natural mesmo. Exceto às vezes que algumas pessoas ainda falam, Marina parece um pouco com ela, né? Mas falam com aquele cuidado, com aquele medinho, com aquele receio, como se isso fosse me ofender, como se isso fosse me afetar. E eu acho maravilhoso, que bom que parece com ela. Que bom que parece com a tia, que bom que parece com o pai, enfim. Melhor do que... Hoje eu entendo que é melhor do que eu ouvir
será que parece com a doadora? Quem será a doadora? Porque eu fiquei com medo disso também, na época, né? De ser segredo, justamente para não ter essa comparação o tempo todo. Eu tinha medo dessa reação das pessoas. Então, hoje, com ela, é muito natural. Ela lida super bem com isso, apaixonada. Eles são loucos com ela. Não tem outra explicação. É importante, assim, né? Porque na ovodoação anônima, né? Sem ser entre parentes, essas questões também aparecem, né? De como será, né? Com diferenças, claro. Mas é tão importante, sabe? A gente, primeiro, partir da ideia de que se uma clínica oferece esse tipo de tratamento, que é complexo, que é novo, que tem as suas incertezas, que traz conflitos presentes e futuros, essa clínica ela também precisa oferecer recurso para esse casal conseguir lidar com isso. Por isso, o atendimento psicológico, nesse contexto, é fundamental. Porque quantas vezes também, né, a gente vê histórias, às vezes, de casais que fazem esse processo, esse tratamento, ou qualquer outro, que não precisa de ser com ovodoação, mas que não puderam olhar profundamente para a escolha que estão fazendo. Não porque não quiseram, mas porque não tinham condições psíquicas, emocionais. E a tarefa nossa, né, como profissional mesmo, acho que oferecer esse amparo, essa possibilidade. E quando a esse casal é ofertada essa possibilidade, independente se é anônima, se é entre parentes, o trabalho vai ser direcionado para a escolha. Para que esse casal está tentando fazer um tratamento, considerando agora, né, lançando mão de um óvulo doado, de um sêmen doado, de um gameta doado, a presença de um terceiro agora entra nesse projeto parental. Para quê? E muitas vão se dar conta nesse processo que, se você perguntar para alguém que quer ter filho, dificilmente alguém vai responder: eu quero ter um filho para ser parecido comigo. Porque todo mundo sabe que isso não é garantia para ninguém. Sim. E todo mundo sabe que se alguém que deseja ter um filho e esse filho nasce naturalmente, né, vem diferente do que de si mesmo, não vai ser rejeitado, faz parte da nossa sociedade. Todo mundo tem isso ao lado, um irmão, um tio, né? Você pode ter uma expectativa, mas dificilmente você vai ver como motivação direta, porque se for essa condição, não vai ter, porque você não tem como garantir isso. Por que eu estou pontuando isso? Porque a ovodoação, ela só escancara exatamente esse ponto, de algo que é desejar um filho, é muito além de desejar uma semelhança física ou de desejar um laço genético, embora vocês tenham ali uma ligação familiar, tem uma diferença de gene, isso é importante de frisar, ou seja, vocês precisaram se abrir para a diferença de todo modo. Então, esse casal que está diante da ovodoação, o Winnicott, que é o psicanalista que eu trabalho, ele tem uma frase para falar de outro contexto, mas nos ajuda muito agora, que ele diz: os genes não bastam. Com isso, ele está até falando da adoção, né, num determinado texto, mas nos ajuda a pensar a ovodoação, porque está dizendo que o que constrói um laço de filiação, uma sensação de pertencimento, uma sensação de identificação, de eu poder me ver no meu filho, de meu filho poder ver em mim, é algo muito além do gene, do código genético. Porque o que faz, de fato, eu me sentir pertencente é o laço, é o afeto, né? É essa disponibilidade de exercer uma função. Porque ser mãe, ser pai, é vestir essa, né, algo que é de ser uma função. E essa função materna e paterna, que não está garantida no código genético, tanto não está garantida que a ovodoação é possível, a adoção é possível, e, por outro lado, gestações naturais não garantem laços de afeto, né, paternidade e maternidade. Então, partindo dessa ideia, o que mais a gente aposta quando a gente oferece um tratamento de ovodoação é que é possível preparar a família, o ambiente que vai receber esse bebê. Porque se essa família, se esse ambiente tiver preparado, tiver condições de receber o bebê com essa história que é a dele, não é a outra, ele veio na sua origem de uma participação de um terceiro, de um tratamento de reprodução assistida, e se essa família ela está saudável para isso,
essa criança vai bem, muito obrigada. Mas quando você fala, né, de quando sai do lugar de não precisar de ser um segredo, de ser algo, você usou a ideia do escuro, né, que é legal a gente pensar por aí, significa que algo dentro de você esclareou. E acho que esse é o nosso trabalho, né, usando talvez as suas palavras, assim, é apostar que quando a gente pode falar, de que quando a gente pode ofertar um espaço para esse casal pensar o que ele está fazendo, ele pode clarear para dentro, né, e tomar essa decisão com responsabilidade, porque a gente sempre fala isso, é uma escolha, vocês tiveram uma escolha, e essa escolha ela precisa de ser muito responsável, ética e pensada nas implicações, né? Penso que isso daí é muito importante. Claro que no caso da doação entre parentes, a gente teve um outro trabalho, é muito recente tudo isso, é importante dizer que não é simples, né, Marcelo? Vocês tiveram todo um trabalho que vocês puderam fazer juntos, porque se essa família ela não se prepara, ela não consegue pensar e refletir, você também pode ter um desfecho trágico, que é o desfecho de não estar claro quais são as funções de cada um, de ter exatamente, por conta do medo, da vergonha, do que os outros estão pensando, não adotar esse filho, né? Acho que a gente sempre, na psicanálise, a gente tem traz, né, essa ideia que todo filho é adotado, todo filho, inclusive o biológico, porque uma coisa é nascer um filho da gente, outra coisa é dizer, esse filho é meu, e eu vou cuidar, e eu vou assumir os BOs, né? Eu vou estudar para a prova, eu vou virar à noite. Então, adotar esse filho é um outro ponto. Então, todo filho, para ser filho, ele precisa de ser adotado. E isso, quando você tem uma dificuldade dessa história, às vezes você tem um filho por um tratamento, mas não consegue adotar esse filho com a história que ele trouxe, esse filho possível. Então, é todo um processo que precisamos estar muito atentos. As clínicas que oferecem esse tipo de tratamento precisam de estar muito atenta com o efeito que pode ser não só no presente, mas no futuro, um casal e um familiar que se dispõe a doar um óvulo, mas não trabalha, às vezes faz uma brincadeira, né, assim, que sem alguma intenção, mas ali, né, o inconsciente, ele se revela de alguma forma, às vezes a gente vai dividir a escola, né? Algumas frases que você também vai escutando, como eu já escutei, né? De que, peraí, vamos falar melhor disso, o que é isso? Como às vezes eu já atendi um casal e disse, nada, a gente vai revezar, então, é bom que o meu irmão pode doar o sêmen, porque aí é bom que ele ajuda a pagar a escola. Numa brincadeira, né? Mas algo que a gente precisa voltar. Isso não pode ser passado, porque não é uma brincadeira. E daí, mais ainda, porque disso tudo pode vir uma criança. Ou duas. Ou duas. No seu caso. E acho que essa é uma coisa, assim, para nós, né, muito importante. Não é a qualquer custo esse tipo de tratamento, mais ainda a doação entre parentes, porque diferente da doação anônima, não tem mais como ser segredo, já tem um terceiro envolvido, e ainda mais é alguém que vocês vão ter relacionamento futuro. Então, se essa divisão das funções não está claro, quem vai sofrer essa confusão toda é justamente a criança, que vai ter dificuldade de criar a própria identidade dela, né? Ai, minha mãe é meia tia, é meia aquilo, da onde eu vim, ele que me busca, revezam. Então, bom, nosso papel, né? E às vezes é o nosso limite também, né? Que a gente fala precisamos de ter espaço para que esse casal consiga tomar essa decisão com todas as informações, com todas as reflexões possíveis, para que a gente cuide, sobretudo, de uma criança, caso ela venha. Eu acho interessante que a resolução ela não traz detalhes, né, sobre esse cuidado necessário. Ela simplesmente coloca um ponto em que passa a ser permitido a doação entre parentes de até 4º grau. Né? Então, assim, não tem, talvez, essa consciência, né, de que esse cuidado é tão necessário e que aí nós, né, como responsáveis técnicos numa clínica de reprodução, entendendo, né, a complexidade do tratamento, precisamos nos posicionar mesmo, né? Não, mas como que nós vamos fazer isso de forma que essa família
não venha até uma questão no futuro por conta do nosso trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal mesmo, né? No Instituto, nós criamos o fluxo por entender a importância desse cuidado, né? De ter o passo a passo. Então, por exemplo, né? Como que funciona, falando especificamente do tratamento. Quando é ovo-doação anônima, a receptora, né? Nós fizemos o diagnóstico, ofertamos o tratamento de recepção de óvulos, a receptora aceitou, ela deseja, né, a recepção de óvulos, então ela vai inicialmente preencher um cadastro, que é o que você falou, né, que tem as características físicas, o fenótipo, né, tipo de sangue, e o esposo também vai preencher, e a gente vai fazer o pareamento com as características da doadora compatível, anônima, né? Tô falando da ovo-doação anônima. E aí, a partir desse momento, encontrando o perfil, esse casal receptor vai ser direcionado para o atendimento psicológico, para que justamente essas questões que nós estamos colocando aqui sejam levantadas, né? Sejam colocadas para que sejam refletidas. E aí sim, o casal compreendendo, né, e decidindo pelo processo, a gente segue, apresenta o perfil da doadora, e aí a doadora coleta os óvulos são fertilizados com o sêmen do marido da receptora, e depois nós vamos preparar o útero da receptora para transferir os embriões. Quando a doação é entre parentes, né, que foi o seu caso, a gente vai fazer também os atendimentos, né, do casal, da doadora, deles juntos, né, para que haja uma clareza, né, dos papéis, que é o que você colocou, das funções, e que talvez foi exatamente isso que permitiu que hoje isso não seja uma questão para vocês, porque lá atrás vocês tiveram um espaço de elaboração, né, e que isso hoje está claro. Né, os bebês chegaram e continua claro, né, e que bom que está sendo assim, né, que bom, isso é muito importante, assim, para a gente ouvir, né, é uma história que foi de fato eficaz, né, essa intervenção precoce, né, e uma coisa também que se fala muito, né, na recepção de óvulos é sobre a epigenética, eu acho que você deve ter ouvido falar, né, que existe mesmo, né? A gente sabe que existe a genética, que é o código genético que vem do óvulo e do espermatozoide, e a epigenética, que é a influência do ambiente, né? Onde aquele embrião está se desenvolvendo, e aí desde o ambiente intrauterino, na manifestação desses genes, que a receptora é quem vai interferir nessa expressão genética, né? Porém, isso é muito usado nas clínicas como um consolo, né? Assim, não vai ser seu gene, mas você pode expressar, influenciar na expressão dos genes, tem a epigenética e tal. Existe a epigenética mesmo, e a gente sabe que através da epigenética tem também a transmissão do DNA da mitocôndria e tal. Pode mesmo haver, né, assim, uma interferência na expressão genética, mas isso não exime a elaboração do fato de você não ter a sua genética no bebê, né? O luto da genética vai precisar acontecer, né? Independente da epigenética. Mas isso é muito falado, né? Não sei se você ouviu sobre isso também. Pra ser sincera, foi a única coisa que eu ouvi lá no começo da minha história. Me mostraram a resolução e leia sobre epigenética. Então, foi a única coisa que eu ouvi. Então, eu me aprofundei em epigenética. Eu sabia tudo sobre epigenética, mas aquilo pra mim não estava legal, não era aquilo. Porque justamente eu não tive inicialmente o acompanhamento psicológico, o acompanhamento de toda uma equipe, né, envolvida numa história. Então só foi me apresentado mesmo uma resolução e uma possibilidade. Leia sobre epigenética e vai ficar tudo bem. Como se aquilo ali fosse resolver todas as nossas questões. Então tá, se existe epigenética, tá tudo bem. Tá resolvido. E é interessante você falar isso, sabe, Marcele? Porque esse pode ser uma emboscada, assim, né? A epigenética, que é algo tão interessante e vai ser cada vez mais falada, não só para ovodoação, né? Para tantas outras coisas. Vir nesse cenário da ovodoação para acalentar aí, né, um contato, tentar
maquiar aí o contato desse casal com essa realidade, A possibilidade agora da sua maternidade acontecer exclui o seu gene, exclui o seu óvulo. Então, por mais que a epigenética ela traga informações e elementos muito interessantes que contribuem, sim, para todo esse contexto da ovodoação, ela por si só não pode servir para evitar que esse casal, que essa mulher olhe para essa realidade, porque se a epigenética vai ter essa função, vou usar uma ideia assim, fingir que nada mudou, qual então é a questão desse casal com o tratamento real, que exige um óvulo doado? Porque se ele precisa de um álibi ali para dar conta desse passo, nada mudou, tá vendo? Qual é, então, de fato, talvez significa que ele ainda tem uma questão com a realidade. E a realidade temos um óvulo de um terceiro. E aí, quando isso aparece na clínica, diante dessa pergunta, assim, o que será, né, que às vezes não querer olhar para essa realidade, que conflito que pode estar presente nesse casal sobre a ovodoação. E é nessa hora, por isso que eu falo, o lugar de aparecer as questões e os conflitos é diante de alguém, e diante de alguém que possa escutar essa história, essas questões, né? Também não é sair falando aos quatro ventos, né? Porque às vezes o amigo, o vizinho, não vai conseguir receber isso que está ainda bagunçado, confuso, né? Do casal, até porque às vezes muitos nem têm contato com essa realidade. Então, poder falar para alguém que pode escutar, que pode receber isso que está embolado e, de alguma forma, ajudar a desembolar um pouco essas questões, pode fazer toda a diferença para lidar com a realidade do que está acontecendo, que é o melhor caminho, porque é a realidade, né? Então, acho que, nesse sentido, o convite mesmo, podemos falar da epigenética, devemos falar da epigenética, mas sem colocar, né, embaçado ali a realidade do que está acontecendo, porque é isso que vai fazer com que, vindo um filho disso tudo, a história dele seja aceita, né, como é. Né? Claro que não é qualquer coisa mesmo carregar um filho, se abrir para receber esse embrião, né, com seu fluxo sanguíneo, sua batida de coração, que ele está tendo contato com algo, né, já de si mesmo. A gente acha às vezes que a nossa vida começa quando a gente nasce e não é, cada vez mais sabemos disso, né? O próprio Winnicott, ele trazia muito a experiência do nascimento, trazendo a experiência intrauterina. Então, é claro que temos, né, nossas marcas em quem nos recebe, né, de entrada para esse mundo. Mas, por outro lado, o que sabemos antes, né, o que esses pais fizeram antes e como eles viabilizaram tudo isso faz toda a diferença. Acho que você queria um filho e você pode se dar conta disso. Porque querer um filho é querer isso, é querer, como você falou, né, ver eles correndo pela casa, né, trocar uma fralda, viver, vê-los crescer. E isso não está dependendo, condicionado ao código genético. Você pode entender isso, você pode sustentar o seu desejo de maternidade, por isso também pode abrir mão do código genético. Você pode perder isso para não perder todo esse resto que hoje você pode viver. E isso foi um caminho, né, que você entendeu que quando você procurou a clínica, você procurou porque queria saber quais eram as suas possibilidades de ser mãe. Uhum. E nesse sentido, a ovodoação veio como um caminho possível para a sua maternidade. E é essa a proposta da ovodoação, né? Entender que a maternidade pode ser vivida de várias formas, né? Não só pela gravidez natural, às vezes é por uma FIV, às vezes é por uma ovodoação, às vezes é por uma adoção, né? E o desejo de ser mãe, quando ele tá claro, né? E essa mãe pode pensar, por que eu estou tão grudado no código genético? Que história é essa? Ela, por falar, também pode começar a separar e achar agora, não, meu desejo é ser mãe, consigo perder isso, né, e seguir aí pelo caminho da ovodoação com muita alegria, essa alegria que não veio fácil, mas que veio, né? Talvez tenha sido esse maior sentimento também de quando a minha irmã entrou na história.
Quando a gente entende justamente isso, de que agora tudo pode acontecer. Agora eu vou ser mãe, agora eu consigo ser mãe. Não porque a doação é de um parente, mas é porque eu entendo essa facilidade, talvez, essa possibilidade na minha vida, na vida da minha família mesmo, né? Eu falo que quando a gente decidiu assumir tudo isso, foi quando eu engravidei. Então, quando eu falei, é assim, essa é a minha história, então vai ser desse jeito, então agora eu tô grávida. E a partir daquele momento eu tinha certeza de que nada ia mudar o nosso caminho. Eu tinha certeza de que eu ficaria grávida de alguma forma. Eu já estava, na nossa cabeça, no nosso coração, já tinha acontecido aquela maternidade, aquela paternidade. Mas eu acho que foi justamente por todo esse trabalho de desapego, talvez. Isso faz todo sentido. De não me preocupar com a aparência física, de não me preocupar com o código genético, de não me preocupar de onde tá vindo aquelas crianças. A partir do momento que eu escolho uma pessoa que tá ali no meu dia a dia, na minha vida, todo santo dia, eu abro mão disso tudo. Eu abro mão de toda essa eu não sei se eu posso chamar isso de vaidade, sabe? Mas talvez seja um pouco disso, assim, de abrir mão mesmo desses pequenos detalhes. De como você idealizou, né? A gente falou isso no outro podcast que a gente gravou, assim. O filho que vem é sempre o filho possível, né? E tem algo aí que precisa de ser aberto mesmo para o que a gente não pode prever, né? Acho que... Sim. E nesse contexto, né, só para a gente deixar bem claro isso, né? Quem é a receptora, né? Então, são as mulheres com idade avançada, ou uma menopausa precoce, ou uma menopausa fisiológica, ou aquelas com falência ovariana após um tratamento de quimioterapia, né? E quem é a doadora? Então, são as mulheres entre 18 e 35 anos, com cariótipo normal. Mas o que, Eliza? Que tenha uma boa reserva ovariana, né? Sem nenhuma doença, né, hereditária ou pessoal, né? Isso. E aí a gente tem o grande desafio, né, da ovodoação, que é a demanda, né, que a gente tem por doadoras, né? Então a gente tem um número muito maior de receptoras do que a oferta de doadoras, né? Hoje nós sabemos que as mulheres chegam mais tarde nas clínicas, né? Elas começam a tentar engravidar mais tarde, e aí quando elas chegam nas clínicas de reprodução, a média de idade em que elas chegam é de 38 anos em diante. Então, essas mulheres já não podem mais ser doadoras, ainda que elas tenham uma boa reserva, né? Pelo contrário, a tendência é muito maior, né, que elas precisem de óvulos doados para engravidar. Então, a gente tem uma demanda grande, né, por doadoras, e isso faz com que o tempo de espera na fila, né, pela doadora compatível, seja muitas vezes um pouco longo, né? Essa mudança da resolução, permitindo que a doação seja entre parentes, também veio para melhorar um pouco esse tempo de espera, mas nem todas as pacientes têm uma parente que atenda a essas características, e entendo, muitas vezes, né, a paciente não aceita, porque, como você falou, é um tratamento que a pessoa precisa passar, né, pelo uso dos hormônios, por um procedimento invasivo que é a coleta de óvulos. Então, não é qualquer pessoa que vai se submeter a isso para doar óvulos, né? E, às vezes, também não consegue fazer todo esse trabalho que a gente falou e falar, não, é melhor eu fazer com o óvulo de uma doadora anônima, né? Não quer mesmo fazer com doação compartilhada por não ter, talvez, um mesmo vínculo como que você tem com a sua irmã. Então, nós temos essa realidade hoje nas clínicas de reprodução humana. Uma fila de receptoras aguardando pelo perfil de doadora compatível, e que esse tempo de espera varia muito entre as clínicas, né? Mas é aí aproximadamente de uns 6 meses ou mais. E aí, quando nós encontramos a doadora compatível, a receptora pode sim, né, continuar o seu tratamento.
Nós fazemos tratamento também em parceria com a Huntington, que é uma clínica em São Paulo, e lá em São Paulo nós temos o banco de óvulos congelados. Aqui em Vitória ainda não existe, né, banco de óvulos congelados, então o tempo de espera por tratamento aqui é ainda um pouco maior, né? E aqui a gente só pode fazer a ovodoação compartilhada, já que a gente não pode congelar, a gente tem que fazer ovodoação a fresco, fertilização a fresco, ou voluntária, quando a paciente doa todos os óvulos para a receptora. Eu acho que é importante também deixar o alerta também para os pacientes jovens, né? Porque a falência ovariana precoce, ela tá cada vez mais comum, né? Sim. E pontuar que a história familiar é um fator de risco importante. Então, muita atenção, né, a essa questão. Cobre lá do médico, olha como tá a minha reserva ovariana, vamos fazer um antimileriano, contem os folículos no exame de imagem. Sim. Então, ter esse cuidado. Principalmente quando tem história familiar, né? Se a mãe entrou na menopausa precocemente, é muito importante a paciente falar isso para o ginecologista, né? Eu tenho essa preocupação porque a minha mãe entrou na menopausa precocemente. Então, o ginecologista vai se sentir mais motivado, né? E uma outra coisa também, Lari, sobre a idade, né? Nós estávamos falando sobre o congelamento de óvulos também, né? Muitas vezes, mulheres jovens que estão na melhor idade para congelar seus óvulos, que é ali em torno dos 30 anos, por não terem perspectiva de engravidar em curto prazo, elas têm restrições financeiras e acabam não fazendo o congelamento por conta, né, desse fator. Porém, inclusive, vários estudos demonstram isso, né? Que as mulheres têm interesse, elas sabem que existe, né? Claro que muitas não sabem, mas as que sabem, a maioria deixa de congelar porque não tem condições financeiras. Então, existe a possibilidade também de a mulher ser doadora de óvulos e congelar uma parte dos seus óvulos, e isso pode reduzir o custo do seu tratamento. Então, né, a título de informação, isso é muito importante. Por isso que quanto mais cedo a paciente procura a clínica, maiores são as suas possibilidades, né? Ela pode ajudar uma pessoa, claro que isso, né, vai ser elaborado, a doação também precisa ser elaborada, né? E ela tem a possibilidade de preservar a sua fertilidade com esse tratamento. Acho que é isso, gente. Foi ótimo. A gente agradece muito você ter vindo compartilhar a sua história, né? Acho que você é muito rico, é a fonte do nosso trabalho, né? A história das pessoas, e é muito bom a gente poder conversar sobre esse assunto tão caro para nós, tão importante e com a complexidade que ele merece, com o cuidado que ele merece. Agradecemos, né? Sim, muito obrigada. Eu só acho também importante a gente falar sobre aquelas pessoas que não querem, de fato, abrir essa história. É muito pessoal, é muito individual. Então, eu tô aqui, eu falo abertamente, eu falo em mesa de bar, eu falo a todo momento sobre isso. Não é um problema pra mim, muito pelo contrário, isso pra mim foi uma libertação. Mas eu entendo que existem as pessoas que não querem falar sobre isso, que aceitaram a sua vida dessa forma, o seu diagnóstico da ovodoação dessa forma, e também tá tudo bem, né? Não penso que deve ser assim uma coisa forçada, porque eu conheço algumas pessoas que depois de ouvirem a minha história vieram conversar comigo, foram mães através de óvulos doados, e não falam sobre isso, mas elas estão super bem resolvidas com isso. Então também tem essa questão. Sim. Mas é isso. Agradeço por poder contar, por poder falar disso. E por poder dizer que, mais uma vez, que a ovodoação independente, anônima ou parental, para mim é uma doação de amor. Que lindo. Bem, e para assim, elucidar todas essas complexidades, né, da ovodoação, nós escrevemos um e-book, né? E quem quiser receber esse e-book pode entrar em contato no Instituto de Medicina Reprodutiva, nós podemos disponibilizar gratuitamente. É um e-book muito completo, né, com muitas informações importantes sobre a ovodoação. E eu acho que a informação é tudo, né? Nós falamos isso desde o início.
Informação é o que existe de mais importante em todos os processos, inclusive nesse. Marcele, muito obrigada, tá? Por compartilhar conosco sua história. Eu que agradeço a oportunidade. E pelo seu tempo. E você que gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. O nosso podcast fica por aqui. Até a próxima. Tchau, Até tchau. lá, tchau.